Câmara Federal, 5, né, por eleição. Então, a partir desta conquista da Constituinte, de 25 mulheres, e daquilo que nós conseguimos introduzir na Constituição brasileira, aí nós não retroagimos abaixo desse nível. Começamos a crescer, e às vezes crescia 10% da bancada, 15%, às vezes ficava parada, mas sempre nessa dimensão, nunca menos de 25%. Isso foi um grande avanço para nós, e, mais recentemente, nós tivemos o avanço do fundo eleitoral partidário. Bom, dentro desse contexto, a violência contra a mulher na política nunca deixou de existir. E eu fui eleita vereadora de Salvador, ou prefeita de Salvador, depois de uma experiência fantástica que foi ter, e acho que única no Brasil, que foi termos construído uma chapa só de mulheres para disputar a eleição de governo em 1990. Né? Lídice Salete Bete. Foi tão inusitado aquele momento que as pessoas no interior, e às vezes aqui na capital também, se assustavam em ver 3 mulheres no meio da rua, em cima de palanques pouco organizados, pregando uma eleição de governo do Estado, se apresentando para governar a Bahia, para ser senadora da Bahia, para ser vice. Uma chapa só de mulheres e de mulheres de esquerda. Foi uma aliança PSB, PCdoB e PCB. Né? Então, 2 anos depois, nós nos elegemos na Prefeitura de Salvador, eu e Bete, outra vez uma chapa só de mulheres, e de mulheres de esquerda. Foi a primeira vez que a esquerda chegou à Prefeitura de Salvador. Então, isso me deixa muito feliz de ter podido ter não apenas a confiança do povo de Salvador, mas também de ser protagonista dessa história. No entanto, volto a dizer, esta perseguição se dava em 2 dimensões. A dimensão do ineditismo de termos uma mulher na prefeitura, que fazia com que alguns jornais, ou uns 2 jornais, de vez em quando dissessem coisas como primeiro 8 de março, que eu e Bete participamos na prefeitura e fomos à manifestação do Campo Grande, chegamos já no finalzinho, um jornal botou a notícia assim: a prefeita e vice participam de manifestação esvaziada de mal-amadas. Era assim que o movimento de mulheres era tratado por aqueles misóginos na prática, né? Por aqueles que odiavam o movimento feminista e a ascensão das mulheres. Durante a minha gestão, isso se vinculou ao enfrentamento do coronelismo dominante nos meios de comunicação e no poder político da Bahia, com o ex-governador Antônio Carlos Magalhães. Então, foi um momento de muita agressão, né? Tanto a agressão com métodos políticos que visavam destruir nossa administração, quanto essa referência sempre preconceituosa, nefasta, odiosa, que é de diminuir a pessoa na sua condição de mulher. Então, o jornal de oposição da família do senador não me tratava pelo nome, me chamava a prefeitinha. Né? Então, era sempre essa busca. Nós tivemos embates também nessa condição de mulher, né? Muitas vezes. Isso depois eu vim a ver se repetir com maior ferocidade ainda no período de ataque ao governo da presidente Dilma, que levou, finalmente, ao golpe, ao seu impeachment. Né? Você vê que toda a campanha contra a Dilma também era uma campanha na condição feminina. Começava dizendo que Dilma era agressiva demais, como se os homens na política fossem cordeirinhos delicados, muito gentis uns com os outros. Né?
E daí em diante era tudo, valia tudo, inclusive coisas bastante agressivas, bastante eh, tentando desmoralizá-la, com expressões de baixo calão, com linguagem chula e vai por diante. Isso também aconteceu em Salvador, só que digamos assim, numa época em que a política ainda tinha certos limites de convivência e de regra de convivência um pouco menor. Mas é a mesma coisa que a gente vê repetir. A mesma coisa. O antigo governador, ACM, ele via a senhora como um embate direto com o filho dele, né? Na época, o Luiz Eduardo. Logo no início eu não percebi isso. Depois uma pessoa amiga de fora da Bahia é que me chamou a atenção. Disse, o problema de Antônio Carlos com você é o filho dele. Ele lhe vê como uma possível competidora com o filho dele. E isso realmente foi bastante estimulador para ele, no sentido de tentar a minha destruição. Tem algum episódio que marcou a senhora? Tem diversos. No embate com ele, diversos. Alguns são contados e foram fotografados muito bem, como é o caso do 2 de julho, né? Onde nós nos enfrentamos. O 2 de julho atual é diferente do que é a tradição. Sim. O que era até o meu governo. O 2 de julho é uma festa municipal, coordenada pelo Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, com a participação central da Prefeitura de Salvador, que é quem organiza o 2 de julho, ou deve organizá-lo. Afinal de contas, é no território da cidade em que ele ocorre. E o governo da Bahia participava sempre como convidado das autoridades municipais. Então, o prefeito caminhava ao lado, o governador ao lado do prefeito. Desde o início, isso foi um conflito em nosso governo. Na primeira caminhada que nós fizemos, ainda com o senador sendo governador da Bahia, ele aparece as nossas fotos juntas e ele faz uma ironia com o ministro, à época, Jutaí Magalhães, que era ministro do Bem-Estar Social. Naquele tempo era assim, que se chamava o ministério. E ele relata no seu jornal que ali estava prefeito, vice-prefeito, Fernando Schmidt, não sei o quê, e um ilustre desconhecido caminhava ao meu lado na ponta. Era justamente Jutaí. Então, o 2 de julho sempre foi marcado por esse conflito entre nós. Se negociava tudo. Paulo Galdense, como presidente da Bahia Tussa, sentava-se para negociar 2 semanas antes do 2 de julho o que é que podia, né? O que eles podiam botar de faixa. Porque era um momento em que o governo municipal tinha o poder para, inclusive, retirar se fosse necessário. Então, era uma queda de braço que terminou em 89, não, em 87, em 94, com a vinda de Lula à Bahia. Eu me confundi porque Lula foi candidato em 89. Muitas vezes. Em 94, quando Lula vem à Bahia, e eles botaram na cabeça de que Lula sairia comigo, e não era verdade. Ele ia sair no fundo com os partidos políticos e eu ia à frente, como sempre. Então, aprontaram, botaram polícia cercando o lugar que era o meu de entrada. E nós enfrentamos, fomos a um enfrentamento, ficamos no lugar de comando do desfile. Eles tiveram que ficar atrás e, como era conhecido o senador, governador, ele não resistia a não ser considerado, então ficou me atacando, dizendo impropérios, até a hora que eu me virei e botei o dedo na cara dele e disse, me respeite, e aí foi bate-boca geral, né? Isso ficou muito marcado naquele momento político do nosso enfrentamento. Deputada, ainda assim, a gente hoje, passaram-se muitos anos, né? O
governador morreu, a gente viu o neto dele ascender, né, como prefeito. Mas ainda assim, ainda é muito difícil para as mulheres estarem na política. A senhora citou o caso da presidente Dilma, mas eu queria trazer um pouco mais para aqui, para a Bahia, porque a gente ainda assim não vê um espaço, não vê essas mulheres que fazem política ocuparem grandes espaços aqui. Principalmente num governo que a gente tem há muitos anos já, de esquerda, 16 anos, né? A gente não vê um vice-mulher, a gente não vê as mulheres ocuparem... no governo Rui Costa, por exemplo, a gente tem 5 secretarias com mulheres, né? Todas secretarias de pouca presença, né? De pouco comando político. Aí você tem, por exemplo, um episódio, a senhora era senadora, né? E foi, né, colocada de lado para que colocassem no lugar o Ângelo Coronel. Mais recentemente, a gente tem o caso da Denise, que foi candidata a prefeita de Salvador. Teve um número bom de votos, inclusive, com uma candidatura que a gente sabia que já estava praticamente ganha por Bruno Reis. E também foi colocada de escanteio depois, não ocupou, a gente achou que ela ocuparia uma casa civil, não foi ocupado esse espaço, né? Essas mulheres estão sendo constantemente, a minha visão, que meio que usadas por esse poder político e depois colocadas de lado. Não tem o devido entendimento, reconhecimento que deveriam ter e espaço também para chegar lá. Como é que a senhora vê isso? Olha, o machismo é um fenômeno na sociedade que não nos divide entre direita e esquerda. Sim. Né? A esquerda é mais flexível, mais sensível à luta das mulheres e à compreensão do feminismo. Obviamente, nós temos um número maior de homens na esquerda aliados da luta feminista. Né? Mas é muito difícil, isso não se reflete. Não é uma coisa que ganhou a esquerda, no outro dia está resolvido. Não é. Né? Eu fui eleita no governo de Wagner, no segundo governo de Wagner, como senadora. Creio que tive uma grande participação Sim. na luta do Senado. E a senhora era na destaque, eleição né? seguinte, né, fomos retiradas, porque não se compreende a necessidade de colocar. Eu me lembro assim, de muita gente do nosso campo que me procurava para dizer, mas então, você acha que agora sempre vai ter que ter uma mulher? Eu dizia sim. Qual é o problema? Não sempre tem um homem? Sim. Então, não se consegue entender. É tão difícil para as pessoas entenderem que é estranho. Nós somos tão estranhas, entre aspas, no ambiente da política, que mesmo os que gostam de nós, digamos assim, que são simpáticos à nossa luta e tal, ainda acham, mas estão querendo exagerar. Aí alguém me perguntou, e quando for só um senador, ou será um homem ou será uma mulher? Obviamente, agora, tendo 2, um deve ser mulher. Sim. Sempre defendi essa tese. Creio que, em alguns momentos políticos, isso é difícil. É difícil por quê? Porque isto é um processo que tem que vir de baixo. Muitos companheiros também me diziam, colegas dessa luta da base aliada, diziam assim, Lídice, essa lei dos 30% tem que acabar. Tem que acabar porque as mulheres não querem ser candidatas. Vocês estão insistindo numa coisa absurda. Mas por que as mulheres não querem ser candidatas? Ninguém se pergunta. É como se a gente nascesse com um DNA Sim. diferente que dizia, não quero ser política. Não é isso. Né? É que as condições foram criadas por um poder masculino, por um poder dos homens. Toda a estrutura da sociedade foi feita para garantir esse poder. Exato. Seja dentro de casa, na família, seja fora, nos espaços privados de poder, de empresarial e etc. Até porque, quando fui senadora, nós fizemos um encontro de mulheres empresárias e a discussão era a mesma. Elas falavam o quanto era difícil uma mulher, mesmo tendo assumido, digamos, a presidência de um grupo empresarial, depois se manter no conselho administrativo desse grupo. Né? Então, é tudo voltado para manter esse poder. Sim. Nós temos 39 homens deputados federais na Bahia. Quer dizer, temos vaga para 39.
deputados federais. Temos só 3 mulheres agora. Né? Agora estamos com 4, porque uma é suplente. Mas veja bem, isso quer dizer que nós temos, no máximo, 10% de uma bancada. Sim. E na hora que a gente começou a discutir vaga para 30% de mulheres, não mais a cota para ser eleita, mas a vaga. Vamos ter 2 eleições. Agora está aqui. Uma eleição para preencher 30% de vaga. Era uma confusão. Foi uma confusão. Nós perdemos essa batalha. Sim. Mas o que era interessante não era a gente ganhar ou perder. Quer dizer, ganhar era muito importante, mas não fomos adiante. Era o discurso, o argumento. Cada um dizia assim, isso não vai passar lá, não. Lá na, sei lá, vou citar aqui um estado de exemplo. Lá na Paraíba, fulano de tal me disse que eles não vão permitir. Eles não vão permitir. Não, eu fiz as contas aqui na Bahia, não dá não. Vocês vão crescer muito. Vocês e eles. Esse aqui é o argumento. Ninguém coloca de outra maneira, Sim. entendeu? Então, é a mulher, cabe a nós, mulheres, compreendermos que esse espaço nós temos que assumir. Mesmo, é claro, o machismo não existe só entre os homens. Sim. Ele é cultural, estrutural e retransmitido em grande parte pelas mulheres, por nós que somos mães, que fomos formadas a passar determinados valores para os nossos filhos, né? E não é assim, a mãe não diz, meu filho, você tem que ser machista. Não, ela passa para ele, desde a infância, mães e pais, uma educação tão claramente diferente da que as meninas têm, que eles naturalmente assumem esse poder. Sim. E, às vezes, não conseguem passar para ele a ideia de que eles não têm direito a tudo. Quando chega na vida, primeira vez que a namorada lhe diz um não, ou que a pessoa que ele deseja para namorar lhe diz um não, a resposta é agressão. Sim. Porque não estão acostumados a serem frustrados, a terem negativas na vida. E isso é muito difícil e transforma a sociedade numa sociedade muito ruim do ponto de vista democrático, né? Porque nós somos maioria da população, nós somos 52% da população. Também somos quem mais morre, né, deputada? As mais pobres, as que mais morrem, as que são mais agredidas dentro do próprio lar. Sim. Então, essa realidade tem que mudar, essa história tem que mudar. Vamos torcer para que a gente consiga, né, fazer essa luta, as pessoas comecem a entender. Eu acho que a grande questão ainda dos homens que se colocam, né, na luta feminista é que eles ainda olham muito para si. Né? Então, eu quero ajudar a luta feminista. Hoje em dia, a gente fala muito sobre a masculinidade, né, o direito do homem de exercer a sua feminilidade. Mas eu vejo como é muito curioso como os homens eles querem entrar na luta feminista, ainda assim para se beneficiar, para ter direitos, né? Tipo assim, não, eu quero agora poder chorar, eu quero agora poder não sei o quê, porque o machismo não me deixa fazer assim, tá bom, a gente vai lidar do seu problema, você vai poder chorar. Mas primeiro, tem mulher morrendo aqui, vamos olhar primeiro para isso aqui. Ainda assim, eles não querem, eles querem sempre eles estarem ali, né, no centro, sempre serem a principal, né? E eu acho que a gente precisa, ainda quando eles falam que... Se fala muito, né, que movimentos sociais dividem, né, negros, brancos, homens e mulheres. Mas se a gente não fala pela gente... Quem falará? Exato. É claro que a nossa concepção, como você disse, é uma concepção democrática. Nós não queremos dividir a sociedade entre homens e mulheres que se contrapõem. Sim. Nós precisamos e queremos homens aliados, Sim. com consciência de que um mundo entre homens e mulheres que se respeitam é um mundo muito mais pacífico, com muito mais possibilidade de dar certo. Sim. Né? Do ponto de vista do atendimento das necessidades da humanidade. Né? Eu não imagino que um pai pense que sua filha pode ser espancada por um outro homem, por um namorado, ou assediada moralmente, ou sofrer assédio moral, ou muito menos sofrer violência sexual. Mas, no entanto, isso está tão entranhado na cultura da sociedade que muitas vezes ele não sabe responder diante
de um fato desse. Que, na verdade, pelo poder que os homens e a forma como os homens exercem esse poder, deixam as mulheres vulneráveis a esse tipo de violência, né? É uma tristeza. Essa semana, aqui na Bahia, foi registrado, se não me engano, no oeste da Bahia, uma criança de 3 anos de idade que foi violentada, morreu violentada. Quer dizer, não é possível isso, e eu não creio que nenhum ser humano, em real estado de razão, possa não se comover, não se revoltar, não se indignar diante de uma coisa dessa. O que nós precisamos é ter instrumentos de combate a isso, e esses instrumentos passam também por identificarmos comportamentos equivocados, errados, por desestimularmos essa ideia de que o homem pode tudo. Sim. Né? De que o seu desejo sexual está acima de tudo. Sim. Entrando já nessa seara. Quantas vezes, como a gente vê dizer, não, a mulher é diferente do homem. O homem tem desejos que precisam ser saciados. A mulher não. Como se a mulher não tivesse desejos. Porque nós somos podadas a vida inteira, né? Então, vamos com calma, moço. Devagar com andor, que o santo é de barro. Deputada, em 2018, a senhora sai do Senado, entra na Câmara Federal. No seu lugar foi eleito Ângelo Coronel. Ele foi eleito numa bancada, numa visão de esquerda, né? A gente tinha outros candidatos à direita aqui na Bahia disputando a vaga. Coronel entra. No entanto, ele não tem uma posição de esquerda lá dentro do Senado, né? Ele vota muito alinhado, inclusive vota muitas vezes contra o partido dele, né? Vota muito aliado à política do governo Jair Bolsonaro. Acabou de ser beneficiado, né, no orçamento secreto com 47 milhões de reais por votar, né, como um abono mesmo, por votar de acordo com a pauta bolsonarista. Não é um peso muito grande para o governo baiano de esquerda carregar? Daiane, essa é uma pergunta mais, eu digo assim, muito sensível. Porque não cabe a mim fazer a crítica do comportamento de um parlamentar, né? Seja deputado, seja senador. É claro que ele tem que responder diante dos seus eleitores. Se os eleitores concordarem, eu não acho que concordem, uma boa parte. Mas eu tenho com o coronel uma boa relação. Acho que a política tradicional tem suas regras. Dentro dessas regras, ele se colocou e ganhou a batalha. Infelizmente, essas regras se mantiveram. Nós representamos um pensamento político que contesta a forma tradicional de fazer política, que pensa que é preciso ter novos valores. O valor de ter a participação da mulher negra, do homem negro, da representação da maioria da sociedade no parlamento. Por que vocês querem 30% da participação na Câmara? Porque nós somos 52% da população e somos 51% dos eleitores do Brasil. E somos já 43% das chefes de família no Brasil, ou seja, 43% das famílias, principalmente de baixa renda desse país, são sustentadas por mulheres. Então, nós não podemos ficar invisíveis. Sim. A discussão na Câmara dos Deputados não pode se dar, e no Senado Federal, apenas com o olhar dos homens. Porque esse olhar dos homens também traduz uma coisa. Sim. É o olhar do homem, em geral, branco, e, em geral, rico, Sim. Né? Empresário. Por isso que a gente não entende, às vezes, eu não tenho nada contra os empresários, né? Mas eles não são maioria no país. A maioria... São os trabalhadores. Exatamente, são os trabalhadores. Então, como é que nós podemos fazer um parlamento que represente a sociedade se a maioria da sociedade não é representada, não está identificada lá? Você não tem quem represente essas pessoas. Os trabalhadores olham e não se veem de maneira destacada na Câmara. Sim. Então, está errado. Não se veem e também não veem a sua vida ser modificada ali dentro, né? Porque você não tem quem te represente, você não tem quem levante sua bandeira. Você tem hoje uma maioria do governo, isso se repete
na Assembleia, na Câmara, enfim. Você não tem aquele representante, não tem quem levante a sua pauta, quem defenda a sua pauta, e você vai ficando de escanteio. E outras coisas vão sendo aprovadas, inclusive muitas coisas que prejudicam essa maior parte da população em detrimento de uma muito menor. Exatamente, exatamente. Se a democracia é o poder da maioria... Se é democracia. Nós temos que encontrar caminhos com que a maioria se represente. Exato. Deputada, agora a gente chega em 2022, uma eleição bem acirrada, tanto na Bahia quanto nacionalmente, e o seu partido ganha destaque, o PSB, com a entrada de Geraldo Alckmin, né? Talvez aí para vir ser vice, né, do presidente Lula. Essa entrada está sendo muito criticada, principalmente, né, pelos partidos de esquerda, pela militância, por entender, né, que não é uma boa escolha, principalmente depois do episódio Temer, por querer uma chapa pura de esquerda nessa eleição. Qual a visão da senhora? A minha visão é que nós estamos com um governo de extrema-direita, que não é um governo isolado no mundo, é um fenômeno mundial. Nós tivemos Trump nos Estados Unidos, que ainda mantém grande força. Sim. Temos outros processos de ultradireita no mundo, que ganhou força de 2016, mais ou menos, para cá. Né? Eu diria até de 2013. Sim, começou ali. Né? Fala-se na Primavera Árabe. E em todos esses movimentos, que tem como base, inclusive, o desenvolvimento tecnológico das redes sociais, que nós da esquerda saudamos muito como o grande paraíso da liberdade, né, de manifestação, de expressão, etc. E que, na verdade, isso é científico, na maneira como foi usada, e através dessas redes sociais, surgiram governos, em diversos pontos do mundo, governos extremistas, autoritários e de ultradireita. Então é preciso rever um pouco observar esse fenômeno. O Brasil precisa sim de uma ampla frente que ultrapassa a esquerda, inclusive, sim, para governar, para retomar o país. Por quê? Porque o país está destruído. Nós estamos com a economia acabada. Nós estamos com uma economia dolarizada por decisão do governo, que implementou uma política na Petrobras, que é uma empresa central, né, para a produção do país, de dar visibilidade principal ou prioridade à manutenção da rentabilidade dos grandes investidores internacionais. Então, quando sobe a gasolina do jeito que está subindo, o combustível em geral, o gás de cozinha, você arrebenta com o país. E numa pandemia, pior ainda. Mas acho que mais agravado ainda porque a gente vive uma política de morte, né? Exatamente. Que até então a gente não tinha visto. Um governo que não está nem aí para a vida dos brasileiros. Quando eles quiseram imitar Lula, quando disse que em 2008 que a crise internacional seria uma marolinha no Brasil, disse com base já num estudo feito pelo planejamento. Aqui, o que me parece é que a gripezinha de Bolsonaro foi muito dentro da perspectiva de uma frente, ou de um conceito de política de morte. Ou seja, os países vão tomar cuidados com sua população, na Europa, nos Estados Unidos, porque para eles isso é muito importante, e nós vamos aqui arrebentar. Vamos botar todo mundo para trabalhar, exposto a todos os vírus, pouco importa. Porque quem está trabalhando é o trabalhador. E isso vai pobre. Fazer com que a nossa economia cresça. Que esse é o pensamento de Guedes, esse é o pensamento de Bolsonaro. São pessoas que se sustentam na destruição. Sim. Né? E a gente vai desafogar a aposentadoria, né? Claro. Vamos pegar e jogar aí o aposentado, que hoje é um provedor. Sim. É aquele cara que é o responsável por manter a família brasileira. Aqui no Norte e Nordeste, especialmente no Nordeste, a aposentadoria rural é fonte de receita e de movimentação da economia nos municípios. Nós sabemos que no dia que o aposentado rural recebe, há um impulso no comércio local. E é isso que eles querem destruir.
né, que eles foram... O aposentado brasileiro está cada vez mais pobre e cada vez precisando mais manter a sua família, porque o seu filho está desempregado, Sim. sua filha está desempregada, seu genro está desempregado. Então, acontece no Brasil um fenômeno diferente de outros países desenvolvidos, capitalistas, que é o jovem sai de casa cedo e vai montar a sua vida. No Brasil, Vai ficando. volta para casa. É. Volta para casa depois que casa com mulher e filhos. É. Para que a sua renda seja complementar à renda de seu pai Sim. ou de sua mãe, que é a que sustenta a casa como aposentado. A gente também tem que lembrar que a gente está vivendo um momento de ódio à esquerda, né? Nunca se sentiu tanto ódio pela esquerda, nunca a esquerda representou tanto, né, algo ruim, né, um demônio, um fantasma, né, o fantasma do comunismo que se pinta, né, que a extrema-direita coloca, né? Então, como dialogar, né? A gente não pode esquecer que não vai se eleger uma presidência só com os votos de Haddad, né, que foram votos da esquerda. Você só vai ganhar uma eleição se você trouxer votos da direita e da extrema-direita também. Isso em qualquer guerra. Exato. A guerra se ganha quando você divide o exército do inimigo. Exato. Ou o destrói. Né? Nós, como somos defensores da vida, atuamos na divisão. Então, eu acho que essa história de a esquerda ficar atacando a chapa tem que ser composta pelo presidente. Tem que se ter um mínimo de confiança que Lula tenha capacidade de estudar uma chapa que possa mais lhe ajudar. Então, não é verdade, Alckmin não tem nada a ver com Temer, nada a ver, historicamente. Aliás, pouco tempo ficaram no mesmo partido. É um homem experiente. E olha que eu não sou defensora enlouquecida de que Alckmin venha para o PSB, não. Eu gosto muito dele pessoalmente, é um homem muito respeitador, uma pessoa que foi meu colega na Constituinte, me trata muito bem, e eu a ele. No entanto, eu tenho discordâncias da sua forma de pensar, especialmente de ver a economia brasileira. Sim. Mas acho que a situação, o Bolsonaro chegou a tal extremidade de radicalização, de destruição do Estado brasileiro, que Alckmin é um aliado, sim. É um homem que está defendendo a democracia, que está defendendo a recuperação da economia brasileira, a proteção do meio ambiente para a recuperação do prestígio internacional do Brasil. Então, e acho que a sua vinda para o PSB só se justifica dentro desse contexto de participar da chapa do PT, digamos assim. Agora, deputada, a senhora, o seu partido é Partido Socialista Brasileiro, né? E aí não é uma crítica ao seu partido, não. É só uma visão de modo geral. A senhora não acha que os partidos em si estão perdendo um pouco aquilo que a sua ideologia de lá de trás foi colocada quando a gente vê pessoas que... Eu não acho não, Chayane, eu tenho certeza. Em todos. Por quê? Porque o poder político exige a negociação dos seus valores com a maioria da sociedade. Sim. Então, um partido que chega ao poder, ele necessariamente faz concessões de suas opiniões, de suas ideias, para responder ao apelo da necessidade da maioria da sociedade. Sim. E como os partidos progressistas, a partir da redemocratização, conseguiram nacos de poder regional, estadual, ninguém é perfeito, sempre haverá críticas sobre a ação de cada um deles. E o problema é que o Brasil, como não tem experiência democrática muito grande, destruiu os seus partidos, porque os partidos podem ter experiências governamentais e permanecerem defendendo suas ideias, Sim. analisando, criticando, buscando corrigir caminhos. Se nós conseguirmos fazer uma reforma importante, fundamental, que é a reforma política, para que nós possamos ter uma forma de fazer a eleição que dê a possibilidade da maioria estar representada e que valorize os partidos políticos. A eleição no Brasil não valoriza os partidos, ela valoriza as pessoas, as personalidades. Sim. Se chegou a pensar num projeto distritão, que é o projeto do deputado. Quando uma pessoa pode ser maior do que uma organização como um todo? Do que uma ideologia, né?
Pois é. Agora, a gente teve as reformas e, junto com elas, um enfraquecimento muito grande dos sindicatos, né? A senhora acha que isso também contribuiu para isso, para essa dissolução? Foi ali, é ali que nasce a política, né? Não tenho dúvida. O sindicato é um local de organização independente dos partidos, do interesse econômico de cada categoria. A reforma trabalhista tinha 2 centros: diminuir o direito dos trabalhadores no Brasil e, para isso, destruir o poder dos sindicatos. Sim. E eles conseguiram as 2 coisas. Não destruíram os sindicatos, porque os sindicatos resistem, mas conseguiram atingir a sua força. O imposto sindical que mantinha os sindicatos foi exterminado. Então, há muita dificuldade na organização sindical, mas eu confio muito que os trabalhadores cada dia mais sentem a necessidade da sua organização coletiva. Eu espero que a gente veja isso voltar, essa força voltar, porque realmente é algo muito triste da gente observar. Queria falar um pouquinho sobre Salvador, sobre a gestão Bruno Reis, né, que completa agora em janeiro 1 ano, mas a gente pode falar que já tem um tempo, né, porque Bruno Reis vice de ACM Neto. Ontem, né, vou citar um exemplo, né, de um pouco do que está sendo o governo Bruno Reis, né? O prefeito Fontin foi muito criticado quando ele fez o anúncio, né, da melhoria da lagoa lá dos dinossauros. A população ficou muito revoltada. A internet foi a loucura. Porque achou que aquilo não era prioridade. Hoje a gente tem uma Salvador com um sistema de transporte destruído, totalmente precarizado. Salvador é a capital do desemprego há muitos anos. Na pandemia da Covid, isso só fez piorar. E o que aparenta ser, a gente tem decisões muito complicadas de você tentar entender, né? Quando você tem um cancelamento de um carnaval para o povo e a manutenção de festas particulares no mesmo período do carnaval, a mesma coisa do Réveillon, a quem serve essa administração? Eu queria saber a sua opinião sobre o governo. Olha, eu sou uma crítica do governo, eu sou oposição, eu fui oposição ao governo de ACM Neto, ao governo de Bruno Reis, embora reconheça que, como gestores, eles fizeram coisas positivas para a cidade, mas eu acho que é mais do que isso, nós precisamos ver um todo. Sim. Alguns dizem que o governo, quando eu digo que precisa ver um todo, é o todo da cidade, né? É necessário fazer mudanças no Parque do Dinossauro, que, aliás, não tem muito a ver com a cidade, mas... Inclusive, ontem fez 1 ano que as pessoas ficaram presas no Parque dos Dinossauros, né? Foi comemoração. Mas eu entendo que se queira fazer um equipamento de área de lazer para crianças e que possa atrair, eventualmente, turismo, embora não seja o carro-chefe de um turismo em Salvador. Mas o problema é que, antes de fazer isso, você tem que fazer outras obras, estabelecer prioridade. Nós estamos num período de pandemia. Não quer dizer que essas coisas não possam ser feitas, mas elas têm que ser minimizadas, inclusive na propaganda. Sim. Porque os governos ficam estimulados para divulgar e fazer propaganda de tudo, e aí cai nisso, no momento em que a cidade está muito, muito sofrida, as pessoas estão magoadas. Sim. Não é magoada com a rua que não está calçada, é magoada com um momento de dificuldade. São 2 anos de pandemia. Sim. Né? Se reconhece que o governo do Estado e o governo municipal fizeram muito, sim, muito. Nesse sentido da vacinação, embora precise a Bahia inteira, o interior, porque essa é uma ação dos prefeitos, continuar a vacinação com o mesmo rigor, com o mesmo estímulo, para que a população se vacine. Mas há um certo cansaço. Então, é preciso ter sensibilidade do que fazer nesse momento. O prefeito deu declaração que o Carnaval dos ricos estaria resolvido, ele ia pensar agora dos pobres. Isso não existe. Essas coisas não são decisões individuais, são decisões que precisam ter a participação coletiva, o debate está na sociedade. Eu acho que eu sei que o governador está profundamente voltado, e com razão, para a reconstrução das cidades do Extremo Sul. Sim. Mas nós temos que ter
na Secretaria de Turismo, nos órgãos de cultura, uma prioridade no Estado voltada para discutir com a Prefeitura de Salvador o impacto do Carnaval. O Carnaval é, sim, um instrumento muito importante para a economia de Salvador. É o carro-chefe da nossa economia, do ponto de vista da economia criativa. Né? Nós passamos 6, 7 meses preparando o Carnaval. Sim. Produtores de eventos, gente que faz comunicação, como vocês, o povo pobre que é o que recolhe a latinha de jogada da refrigerante, da cerveja, os que vendem água, as mulheres pobres, negras, idosas que ficam no Carnaval. As baianas de Acarajé. As baianas, toda essa economia informal, que hoje está se dizendo empreendedora, mas que, na verdade, é da informalidade. Empreendedora por necessidade, que sustenta a cidade, né? Ela está atingida e ninguém discute isto. Em vez de estar se discutindo agora, nesse momento, o que é que nós vamos fazer com os blocos afros? Todos eles com a importância simbólica imensa para o turismo da Bahia e para o turismo de Salvador. E o Ilê, e o Olodum, e o Cortejo Afro, e o Muzenza. Como é isto? O que é que nós vamos fazer com aqueles que, dentro disso, que vendem os costureiros, os designers que fazem... Essas pessoas estão com imensa dificuldade. Teve a Lei Aldir Blanc, que é uma lei nacional, sim, mas ela não tem um impacto direto, ela tem um impacto de manter aí a sobrevivência de alguns que conseguem e que conseguiram ser selecionados nos editais, mas nós precisamos de pensar alguma coisa mais perene nesse momento. E não houve um Se diálogo, não vai ter deputada. Carnaval, vamos ter aí uma forma de um auxílio que permita com que as pessoas se sustentem nesse momento. Isso é que devia estar sendo discutido na cidade. Além, é claro, da preservação da vida, da manutenção das atividades de cuidado sanitário. Mas não houve um diálogo, né? Não. Você vê que o anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, numa outra pauta, num outro momento, que perguntado, o governador deu a decisão dele, né? Que por ele não ia ter o carnaval. O prefeito não sabia, nem estava aqui em Salvador quando isso aconteceu. É assustador, você vê... Embora eles tenham conversado um tempo antes, né? Mas aí O você que eu vê acho, assim, o maior evento da o que cidade. Eu acho complicado uma coisa também, é que isto não pode ser apenas uma decisão governamental. Não. É preciso que ela seja debatida com a Sim. sociedade. Até porque, se você fizer uma pesquisa de opinião em Salvador e em todo o estado da Bahia, eu tenho certeza, 80% a 90% aprovam a decisão de não ter carnaval. Sim. Várias pesquisas quê? saíram falando isso, Por né? quê? Porque as pessoas estão diante de um fato objetivo. E agora, com o crescimento da pandemia, mais ainda. Né? Eu tenho andado aí pela cidade, toda hora ouço, não, mas não ter carnaval, não pode continuar tendo... Então, o que se fala muito é assim, quando era as festas populares, todo mundo batia e se revoltava. Agora que vão ter as festas de rico, aí pode. Eu soube ontem que custa R$9.000 para a mulher e R$13.000 para o homem participar dos 5 dias de carnaval no centro de convenções. Para uma população que está passando fome, Sim. com as necessidades que nós estamos, é chocante. Eu sei que Revoltante. isso significa uma ação de cadeia produtiva importante também para a cidade, mas nós precisamos encontrar os economistas, os estudiosos Sim. dessa área, precisam encontrar propostas que possam unificar esforços. Alguns vão perder, mas não pode ser tão concentrado a perda. A gente tão entende, concentrada nos artistas mais pobres. precisam se manter, os empresários precisam se manter,
E a gente entende tudo isso, mas realmente é revoltante para a população mais carente ver o seu maior ganha-pão do ano ser retirado e outra esfera da população ser beneficiada, né? Eu acho que o anúncio também foi muito criticado. Acho que o orçamento da União tem que estar centrado nessas necessidades. Nós temos, o governo federal mandou aqui para a Bahia não, para o Nordeste inteiro, 80 milhões. Isso não existe, gente. Isso é até vergonhoso falar. O governo federal precisa liberar para a Bahia 3 bilhões de reais para que a Bahia possa ser reconstruída. Nós temos quase 1/3 do nosso estado em situação de emergência. E agora tem Goiás, tem Tocantins. Então, que história é essa de 16 bilhões de orçamento secreto, orçamento do relator? Esse dinheiro tem que ser distribuído para os estados reconstruírem a vida das pessoas que perderam tudo. E a Bahia foi quem mais perdeu. Sim. Mas outros estados também estão aí. Então, não posso deixar parado 16 bilhões na mão do orçamento do relator, ou de uma pessoa só, decidir sobre o destino desse dinheiro. Não dá. Deputada, falando sobre as enchentes, a bancada baiana se reuniu com Arthur Lira para fazer o envio, né, das emendas da bancada para ajudar, né? Como é que foi essa reunião? Olha, veja bem, nós fizemos uma reunião com o presidente buscando o apoio dele para a liberação desses recursos e o apoio dele para levar o pleito ao presidente da República. Porque o orçamento se concentra na Câmara, como eu disse, nós temos 16 bilhões na mão do relator, e buscar uma aliança a respeito desse assunto. A emenda, como o orçamento, à época, não tinha sido nem ainda promulgado, não serão as emendas individuais, nenhum de nós que vai resolver Sim. a necessidade da Bahia, que passa dos bilhões de reais. Uhum. O que nós precisamos é a liberação direta. Mas não só isso, nós estávamos discutindo com o presidente de que maneira a Câmara e ele pode ajudar no sentido de retirar dificuldades administrativas e burocráticas para que o dinheiro chegue logo na ponta. Né? Seja feito via medida provisória ou seja feita via convênio direto com o governo do Estado para repasse imediato. Porque se for feito pelos municípios, não tem nenhuma possibilidade disso dar certo. Você tem recursos que podem ser municipalizados, que são recursos da assistência social direta. Mas os recursos de reconstrução, de construção de casas, de reconstrução de pontes, de rodovias, isso tem que ser repassado para o governo do Estado, que junto com o governo federal farão a execução. Já teve algum tipo de retorno dele nesse sentido, de indicação que o presidente fez algum movimento? Logo depois desse período, o presidente saiu de férias. Saiu de férias. Ele estava em férias, aliás, Sim. naquele momento, e depois ele voltou para o hospital. Né? O presidente Arthur, pelo menos, não tem uma informação de que teria já avançado. Né? Mas o que eu acho que tem de positivo é a compreensão muito clara, primeiro, da bancada, das necessidades do Estado. Sim. E de lutar, independente de legenda partidária, em defesa do povo baiano. Segundo, a compreensão também que nos tranquiliza do presidente da Casa das necessidades. Né? Ele sabe, ele disse que realmente é preciso uma liberação de mais de 2 bilhões, ou pelo menos na casa dos bilhões, para atender a Bahia. E certamente agora, com a situação de outros estados, isso tem que se transformar num programa de recuperação dos estados brasileiros atingidos pelas chuvas. Deputada, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta para a senhora, sabendo os seus planos para 2022. Se a gente pode esperar uma chapa Wagner, Lídice, para o governo da Bahia. Aí tem que perguntar a Wagner. Os meus planos para 2022, os planos do PSB, estão limitados muito àquilo que nós podemos resolver. Né? Então, nesse sentido, o nosso plano é crescer a nossa bancada de federal e crescer a nossa bancada de estadual. É crescer o partido. Sim.
Nós achamos que o PSB tem uma possibilidade grande de ter um protagonismo nacional, está tendo. O PT tem uma possibilidade de, com o retorno de Lula, coordenar, liderar a reconstrução do Brasil e precisará de partidos que sejam os mais próximos possível ao seu pensamento, para que ele possa retomar e também ter aliados nos estados. Né? O PSB tem a possibilidade de participar, sendo fortalecido nos governos estaduais, onde ele já tem e onde pode vir a ter. E mais, eu acho que a federação de partidos, ela não é apenas um desejo eleitoral dos deputados federais. A federação de partido, ela dá a condição de nós criarmos algo novo em relação ao governo de Lula anterior. Sim. Ela cria um instrumento legislativo, ou seja, uma coligação de partidos que tenham uma proposta, um programa político de atuação assemelhado, combinado, um regimento interno de funcionamento para dar sustentação ao governo. E eu creio que se nós apostarmos na federação, no país inteiro, nós vamos ter um crescimento de uma bancada que hoje todo mundo junto dá 130 votos, 130 deputados, para termos 180 e, quem sabe, 200, porque entrando assim, poderemos garantir ao governo uma governabilidade maior. Então, até segunda notícia, a senhora continua na Câmara. Eu sou candidata a deputada federal. Mas Espero será? Sempre é uma das mais votadas, né? Não, nem sempre. O que importa é ser eleita. E eu quero dizer o seguinte, nós precisamos sair da lógica de que já tem 3 mulheres aí. Não. Temos que ter mais. Ter mais mulheres deputadas, mais mulheres eleitas. Sim. E não substituídas. Não é botar mais mulher para... Tirar uma para botar outra. Para botar outra, não. Nós temos que sair de 3 para 5, para 6, para 7. Buscar essa participação paritária, ou pelo menos de 30%. Torço ainda mais, torço que no executivo a gente tenha uma vice-mulher e que a gente tenha no secretariado um número muito maior de mulheres, seja no governo Wagner, seja no governo ACM-Neto, que a gente veja no futuro que as mulheres estão ali e não só ocupando lugares... Exato, e não só ocupando lugares figurativos, mas realmente tendo espaço para fazer política pública. Deputada, muito obrigada. Obrigada a você. O V Notícias fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Pronto? Deputada...